Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Anderson, doutor em neurociências, neuropsicólogo clínico, mestre em tecnologias emergentes em educação com foco em TDAH. Eu quero falar de um experimento interessante hoje para vocês, o experimento de David Rotherham, que foi realizado em 1973, né? E eu vou falar em um tom crítico para que nós possamos refletir sobre esse assunto tão sério. É um assunto que não é brincadeira, é um assunto que merece atenção, por isso eu vou pedir para você, preste bastante atenção, tenta refletir sobre esse experimento e as informações que eu vou te passar aqui, beleza? O que acontece, gente? Galera, pensa o seguinte, o que acontece quando pessoas perfeitamente sãs são trancadas em um hospício, por exemplo? E se eu te disser que os próprios médicos não conseguiram perceber que elas eram saudáveis? Pois é. Esse foi o objetivo de um dos experimentos mais controversos e reveladores da psicologia, o estudo de Rotherham. E foi um estudo realizado que expôs os vieses e os erros diagnósticos de uma forma que abalou a comunidade psiquiatra nas décadas de 70. Foi uma loucura geral. E o pior, seus questionamentos ainda são relevantes até os dias de hoje, né? Fica comigo nos próximos minutos que você vai entender tudo. Vamos começar explicando pela metodologia, né? David Rotherham, ele era um psicólogo. O que é que ele fez nesse experimento? Ele recrutou 8 pessoas perfeitamente sãs, incluindo ele mesmo. O plano: cada um deles ligaria para um hospital psiquiátrico marcando uma consulta. Saca só. A queixa era sempre a mesma. Eles ouviam uma voz que dizia as palavras vazio, oco e surdo. Essa foi a única falsificação de sintoma. Fora isso, todos deveriam contar suas histórias de vida reais, normais. Beleza? E o que é que aconteceu? Todos os 8 foram diagnosticados com doenças psiquiátricas graves e internados imediatamente. 7 com esquizofrenia e 1 com psicose maníaco-depressiva. A partir do momento que foram admitidos, eles pararam de simular qualquer sintoma e agiram normalmente. A pergunta era: quanto tempo levaria para a equipe médica perceber que eram sãos? Os resultados são chocantes, galera. Os resultados são chocantes. Novamente, para passar a sensação do que rolou ali, para vocês entenderem o quão grave foi isso, né? Os resultados são de cair o queixo. A permanência média foi de 19 dias. Um dos pseudo-pacientes ficou internado por 52 dias. A equipe nunca descobriu que eles eram sãos. Os outros pacientes, sim. Vários pacientes desconfiaram e disseram coisas como: você não é louco, não. Você é um jornalista ou um pesquisador. Por os caras. Mas os médicos e enfermeiros, o diagnóstico inicial contaminou toda a percepção que tinham deles. E esse é o viés da confirmação em ação. Escrever no diário? Comportamento obsessivo. Andar pelos corredores por tédio? Nervosismo. A rotulagem era tão poderosa que comportamentos normais, gente, eram interpretados como sintomas da suposta doença. A lição brutal aqui é a seguinte: um rótulo psiquiátrico, uma vez aplicado, é extremamente difícil de ser removido. Daí a importância de uma boa formação, de diagnósticos seguros, com critérios, com rigor científico e humanidade a partir de tudo. O estudo, ele foi, claro, alvo de muitas críticas. Isso já era de se esperar. A psiquiatria da época se defendeu, dizendo que os hospitais foram enganados, que era uma fraude. Mas a réplica de Rotherham, gente, foi genial. Ele desafiou um hospital que se disse imune a esses erros a detectar pseudopacientes que ele enviaria em um ano.
Ele fez esse desafio. O hospital identificou 41 pacientes como impostores. A pegada? Roserran não enviou nenhum paciente. O estudo mostrou que quando estamos em um ambiente onde esperamos encontrar a doença, nós a encontramos em todo lugar. A herança disso? Uma reformulação fundamental dos manuais diagnósticos, como o DSM-5-TR, hoje, para tentar ser mais objetivo e menos subjetivo, mas o alerta permanece. O sistema ainda é falível e o estigma, ele é real. Beleza? E eu quero que vocês pensem nisso com bastante carinho e com senso crítico também. Esse experimento nos força a uma reflexão. Como avaliamos sanidade? Quanto nossos vieses influenciam o nosso julgamento? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso, seja amigo, colega, familiar, profissional. E me conta aqui nos comentários, você já julgou alguém por um rótulo que recebeu? Isso é ciência perturbadora, mas necessária. Até a próxima.